Sérgio Marcos. Então, João, boa noite, amigo. boa noite a todos. Vamos dar início aqui a mais um encontro do GT do Cafreire, né? Está até ali a foto do Freire ali, né? O desenho do Paulo Freire. Estamos no centenário Paulo Freire, sendo aqui no Brasil, e com esse centenário a gente participa de uma jornada incrível, chamada Jornada Nova Primavera do PT, em que a gente troca saberes, e esses saberes são multiplicados cada vez mais, agregando pessoas, agregando o povo, a sociedade como um todo geral. Então, a gente faz essa... Sempre tem uma temática, né? Hoje a temática aqui é para lá de importante, né? Que é a questão climática, a questão ecológica, biodiversidade, cultura, sociedade, inclusão, enfim, tudo que a gente pode trabalhar, direitos humanos. E a gente tem aqui convidados muito importantes para o nosso grupo, para o nosso trabalho, né, do Educa Freire, que é um grupo que faz questão de somar de forma transversal conhecimentos. Quer dizer, todos nós, como dizia Freire, né, todos nós ensinamos, todos nós aprendemos. Ninguém aprende sozinho, ninguém ensina sozinho. Então, nós estamos todos juntos aqui nessa rede. E com a gente hoje de convidada especialíssima, e estou muito feliz com isso, a nossa bióloga, né? E aqui está, eu achei interessante, economia da ecologia, é isso? Do meio ambiente, né? Alguma coisa assim, a Nina Liz, né? Que vai participar aqui com a gente também. Estou muito feliz de chamar ela, porque eu sou fã, depois eu falo por quê, tá? Noilton Nunes, que é o cineasta, né? Desse filme que eu realmente fiquei muito impressionada anos atrás, quando vi pela primeira vez, está aqui com a gente também. Sérgio Ricardo, do projeto Bahia Viva, que João Carlos Luz me apresentou há um tempo atrás, e também fiquei assim seguindo o Sérgio, né, que realmente que a nossa Bahia possa ser viva de novo cada vez mais, ele também vai poder colaborar com a experiência dele em meio ambiente. João Carlos Luz, ativista cultural, né, também ligado à questão da saúde maior, né, sempre muito nos debates do SUS, do início da saúde toda, enfim. Então, também vai colaborar com a gente. A Márcia depois vai se apresentar, que eu não conheço, Martinha, Ivana, e o Marcos, que está aqui com a gente, Bob Notti, que é um colega, né, que participa das lutas dos direitos humanos das pessoas com deficiências no Brasil, e também uma pessoa interessada em todos os assuntos importantes, né? Então, vamos começar aqui. Eu vou chamar... queria ouvir da Márcia. Márcia, você quer falar um pouquinho de você, porque eu não te conheço, né? Se você quiser falar, assim, um pouquinho só do teu interesse, como é que você chegou aqui, se alguém te convidou, né? Não sei se ela está me escutando, talvez ela não esteja me escutando. Tem que ligar o microfone. Não, ela pode estar com o microfone e não está com o microfone dela ativo para falar, mas daqui a pouco ela vai se tocar, então. Gente, então vamos começar. Primeiro, eu queria chamar, assim, homenagem às mulheres, né? A gente sempre tem que botar a mulher para frente, né, gente? Vocês não acham isso? Que nesse nosso país, a mulherada tem que estar, assim, né? Tem que estar na frente, no front, né? Então, eu queria convidar para puxar esse encontro de hoje a Nina Liz, que sou fã, muito fã mesmo, porque a primeira vez que eu vi uma imagem dela foi através do Noilton Nunes, o próprio cineasta e pai da Nina, que me mostrou ela na Amazônia, né, com uma filha pequena, e, enfim, imagens esplendorosas, né? E eu passei a seguir porque, não só por estar na Amazônia, mas por todo um contexto que ela foi divulgando, eu logo vi que ela tinha algo a dizer. Que não era só uma estadia, uma passagem turística, que tinha muito mais ali que ela poderia estar trazendo para a gente. Então, Nina, fala um pouquinho de você, claro, dessa tua trajetória, e também como é que você vê tudo isso que você vem trilhando na tua vida, né, com relação a esse filme, né, A Diplomata, agora rebatizado, né, Sigilo Eterno, A Diplomata. Como é que você vê esse filme hoje? Porque cada vez que a gente vê, já dizia um amigo meu filósofo, né, cada vez que a gente vê um filme, a gente redescobre esse filme em outro lugar, porque nós já estamos em outro lugar também. Então, fala um pouquinho de você, da tua trajetória e do filme. Oi, Gabi, muito boa noite a todos. Estar aqui com vocês.
ainda mais homenageando Paulo Freire. Estou aqui com Paulo Freire, aqui, que eu estou lendo, aproveitando que está acontecendo também o 100 anos, né, de Paulo Freire, e apresentei também no, que está tendo também esse centenário, né, então eles estão com um evento agora. Sim. Então, eu tenho minha trajetória na botânica, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E aí, quando eu comecei a perceber que a humanidade não estava tão despertada assim, para a questão assim, de conservar a biodiversidade, eu resolvi estudar economia e partir para a política pública para tentar colocar a conservação da biodiversidade em prática. Porque todos os biólogos diziam que tinha que conservar a biodiversidade e os governantes não o faziam. Para mim, esse filme é importante, né? Essa é a questão das convenções globais, né? E assim, mais importante ainda ver hoje é você, ainda mais nesse encontro aqui da regional do PT, você pensar que em 2015 a gente tinha a Dilma Rousseff com a Isabela Teixeira lutando, né, para o Brasil alcançar as metas com muita seriedade, tentando escrever políticas públicas, tentando que o Brasil continuasse o seu protagonismo dentro da ONU nas questões ambientais. E aí, atualmente, você vê o Bolsonaro indo à COP sem nenhum engajamento, sem nenhum discurso, e ainda dizendo que está tudo bem. Então, assim, acho que é um momento muito forte de ver o filme. Hoje também foi a abertura, né, da COP26, que eu fiquei muito emocionada. A minha filha nasceu na Escócia, então, assim, escutar o pífano na abertura é de arrepiar. Ver esse Dia das Bruxas lá em Glasgow, onde várias mulheres foram queimadas em praça pública por usar plantas para se curar, por usar a biodiversidade local como cura. E elas foram queimadas em praça pública por serem mulheres libertadoras, né? Então, assim, isso tudo é forte, é impactante, e os discursos foram bonitos, tiveram representantes de diversas etnias falando hoje na COP, uma indígena brasileira, um movimento indígena brasileiro, os amazônidas, os florestânicos, os guardiões da floresta. Cabe a nós pensarmos, né, como é que vai ser os próximos anos, já que precisamos agir agora. E como muitos cientistas já o primeiro passo para o Brasil do clima seria tirar esse presidente que não corrobora com as mudanças climáticas, com o enfrentamento, né, às mudanças climáticas, que continua no mesmo dia que a COP teve a sua abertura, no Pará foi criado que homenageia o Dia do Garimpo. Ver que as políticas públicas não estão correspondendo às emergências globais e que precisamos de ações imediatas. E acho que a nossa ação aqui de militância é defender a liberdade, como Paulo Freire já dizia, e tirar esse desgoverno que está atrapalhado muito, fazendo um desmonte de tudo que vem sendo criado como muitas políticas públicas. Então, esse é minhas boas-vindas, e passo a palavra para os demais, e estou aqui para falar mais e contribuir. Depois eu posso falar um pouco mais sobre economia ecológica, e são muitas linhas da economia, e a economia ecológica, ela propõe uma mudança
geral da economia do pensamento econômico, deixar de pensar que existe empresa, sociedade e um Estado controlando, regulando as empresas e a sociedade, mas pensar que estamos numa biosfera e que temos que são extraídos para gerar todos os bens e serviços, como também precisamos do ar para respirar, precisamos de água, precisamos de bem-estar, saúde, precisamos de remédios vindos de plantas medicinais. Então, as externalidades, como os economistas ambientais, os economistas mainstream, mais ortodoxos, pensam, que como se a natureza e a população fossem apenas externalidades negativas e positivas, você deixar de pensar dessa forma para você pensar numa economia que pensa a natureza com uma forma mais holística, de pensar a Terra como o planeta Gaia, né, a biosfera, e levar em consideração todos esses ciclos que o planeta propõe, como oxigênio, nitrogênio, carbono. E outra questão muito importante é o que vem e também o que sai. Então, todos os resíduos também têm que ser incorporados nos cálculos dos economistas, mas tratar lixo como lixo. Não existe lixo, não existe esgoto. Então, assim, a gente precisa sempre pensar os problemas do início ao fim, né? Então, todas as cadeias precisam ser pensadas. Acho que deu uma travada aqui, eu vou passar para vocês, para ver se estão ouvindo direito. E acho que estão ouvindo. Estou ouvindo sim, Nina, a gente está te ouvindo. Ah, tá, não, porque todo mundo congelou aqui um pouco. Porque a gente está... Eu, pelo menos, estou prestando muita atenção no que você está falando, né? Porque é um privilégio, né? A gente ter uma bióloga aqui com a gente, que tem uma pesquisa, que é uma cientista, né? E que foi visitar várias universidades já. Então, isso é um privilégio muito grande, né? Da gente poder estar te escutando, né? Queria até agradecer, porque é sempre isso, é sempre né, a gente vai agregando os nossos conhecimentos. Eu vou fazer um bate-bola. Tem mais gente chegando aqui. Vou fazer Tem algum áudio aberto aí? João, fecha teu áudio, acho que é você, não sei. Mas assim, gente, eu vou fazer um bate-bola, depois eu retorno para a Nina de novo. Tem alguém com o áudio aberto que está atrapalhando um pouquinho, não sei. João, fecha teu áudio aí, fecha aí. Foi o áudio do João. O teu áudio. Vou passar a palavra, olha só, nós vamos intermediar esse bate-papo para ficar bem interessante. Vou passar a palavra para o Marcos Balbinotti primeiro, tá? Que foi assim, logo o segundo que entrou, né? O primeiro convidado, digamos assim, que não é palestrante, que não é o convidado que vai palestrar, mas que entrou rapidinho aqui com a gente, porque ele começou a falar do filme. E agora eu quero ouvir um pouquinho, Marcos, assim, da visão de quem assistiu o filme agora, né? O que está sentindo, o que tem para dizer, para comentar. E se você quer direcionar alguma pergunta para o Noilton ou para a Nina, que já falou um pouquinho, depois o Sérgio Ricardo vai entrar falando também, que ele é do meio ambiente. Fala, Marcos, o que você achou do filme? Bom, o filme demonstra que o tempo passou, mas o problema continua, e agora mais um teor mais grave, né? Desde o tempo da Dilma, de lá para cá, nós podemos analisar que, como é que se diz, não foi cumprido, o tratado não foi cumprido, foi totalmente descumprido pelos grandes líderes, o G20, né? Eles não cumpriram o acordo, né?
A humanidade agora, nessa última conferência, parece como aquele filme que eu coloquei de manhã, tem a última chance, e esse filme agora colocou bem isso, que daqui a 2 séculos a humanidade pode ser extinta. Então, vai ser a nossa última chance de transformar isso, de melhorar o mundo. Agora, com esse governo Bolsonaro, fica impossível. Na mesma semana onde ia se iniciar a conferência, ele visitou um garimpo ilegal, né? Quer dizer, ele como é que se diz? Que ele representou toda a ilegalidade, né? Toda a mentalidade desse governo, né? Destruiu toda a estrutura do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente, destinada a combater o garimpo ilegal, o desmatamento. Ele cortou verba, né? Arrasou com tudo, piorou muito mais a situação, o desmatamento aumentou, ele demitiu lá o diretor do INPE, porque divulgou dados verídicos. Quer dizer, e ele agora foi para a Europa para mentir, dizendo que está tudo bem, né? Que a economia está bombando, né? Que ele tem todo o apoio da população brasileira. Isso é um absurdo. O que você gostaria de comentar do filme com relação a essas observações? Gente, só para avisar vocês, olha só, é muito chato isso, muito chato mesmo, peço mil perdões, mas como a nossa Zoom é gratuita ainda, espero que a próxima já não seja. A gente faz assim, ela me avisaram aqui que a gente tem 7 minutos, aí vai fechar, eu vou gerar um novo link, vou colocar nos grupos e nos WhatsApps de vocês reentram, tá bom? A gente vai para o segundo bloco da gravação. Infelizmente, prometo a vocês que a gente vai resolver isso com uma caixinha feliz aí, para a gente poder manter essa Zoom mais tempo, tá? Mas, fala, Marcos, deixa a sua pergunta no ar aí, para o Noilton. Você estava perguntando o que eu achei do filme, né? Sim. É uma problemática bastante atual. Eu posso dizer que a causa de tudo está no sistema capitalista. É o modelo econômico que está provocando isso tudo, é a ação humana que provoca isso tudo, provoca o desequilíbrio ecológico, provoca o desmatamento, provoca a destruição da Amazônia. Então, a humanidade tem que pensar em outro modelo econômico, um modelo econômico mais equilibrado, mais sustentável, né? E aproveitando essas novas tecnologias, é possível fazer, porque a gente tem que mudar todo o processo de produção, pensando também, quer dizer, desde o início, desde a matéria-prima até o descarte do lixo. A gente tem que pensar nisso tudo. E o capitalismo não do jeito que do jeito tradicional de ser, ele não vai fornecer esse tipo de solução. Marcos, eu acho que a gente pode pensar numa indagação para o Noilton responder logo quando começar o segundo bloco, que é a seguinte: será que ele, como cineasta, vislumbrava a tecnologia, quer dizer, isso primeiro, que poderia acontecer um tamanho desequilíbrio que acabou gerando nessa pandemia que nós estamos vivendo, né? E que as tecnologias como essa que a gente está usando aqui agora, por exemplo,
estariam aí a serviço da gente conseguir, né, através desses debates, de outras formas, mudar o mundo? Fica essa pergunta aí para o cineasta, se ele tinha essa transcendência, né, no pensamento quando ele... Eu acho que pode. Eu acho que pode. né? Porque as startups hoje têm outro tipo de mentalidade, né? É uma empresa voltada para o consumidor, né? Quer dizer, a startup existe em função do consumidor. O homem tem que estar no centro de tudo. Não é como no início do século XX, que era a produção, era o lucro acima de tudo. Hoje não. Não pode ser o lucro acima de tudo, não. Então, gente, estou aqui até respondendo nas mensagens, o pessoal está perguntando assim, tem gente que tentou entrar, está aqui, Gabriela, estão me pedindo link para assistir a live. Não é uma live, né? Essa aqui é um pouco a confusão. Esse momento aqui é um momento como se a gente entrasse numa sala reservada, vamos supor, de um encontro, né, de cultura, cinema e ecologia, que estivesse conversando, e depois é que eu vou colocar no canal do YouTube e será disponibilizado abertamente. Nesse momento é para ver quem quer entrar aqui dentro dessa sala. É como se a gente estivesse fazendo a nossa conferência paralela, gente. Assim como passou o filme do Noilton lá na abertura do Clima, a gente está passando aqui também e fazendo aqui uma discussão na nossa sala, né? Então, como as pessoas estão acostumadas com live, o tempo todo live, na verdade é uma roda de conversa numa Zoom, numa sala onde está sendo gravado, né? E que vai virar digamos assim, uma gravação, um filme, né? E vai virar, sim, uma live, aí sim, uma live ou uma apresentação, eu gosto mais de falar de um programa mesmo, a gente vai apresentar um programa pelo canal Educa Freire, que é esse programa aqui, Bloco 1, Bloco 2 e Bloco 3. O João faz uma edição que vira uma única apresentação, tá? Só para esclarecer, porque tem gente que escreveu isso aqui no chat, né? Então, Noilton, você, como cineasta, né? Essa visão incrível quando aquela atriz mostra aquela peça tecnológica, né? E fala da biomedicina, etc. Se você já... que dizem que os cineastas eles têm uma coisa premonitória, né? Do que pode acontecer. Será que você já tinha em mente, quando você fez a gente enxergar de novo o tsunami, tudo aquilo, será que você já tinha em mente que algo estava para acontecer? Fica aí, porque faltam 2 minutos. Se quiser começar a falar, ok, depois a gente retoma no segundo bloco. Noilton, você. Tem que abrir o seu áudio, está com o áudio fechado. Clica no microfonezinho para abrir o seu áudio. Aí você libera ele para poder falar com a gente. Abriu? Abriu. Então é o seguinte, eu quero deixar agora para esse momento que a satisfação de estar passando este filme justamente na abertura da conferência em Glasgow é, para mim, um grande prazer, dar uma grande força para os trabalhos todos que nós estamos fazendo. O começo do filme ele entra como se fosse um plano aéreo, um plano aéreo noturno sobre Coimbra, e vai até uma porta de uma casa. Essa porta dessa casa, que parece ser de Coimbra, é a porta da minha casa aqui na Rua Dona Mariana, em Botafogo. Então, entrando aqui hoje, fiquei pensando o que vai ser dessa conferência do clima. Eu tenho acompanhado as conferências que aconteceram aqui no Brasil desde a primeira, 90, 92, depois esse processo todo que foi acontecendo, a Conferência do Clima em Paris, que o filme aborda, e depois a Conferência do Clima na ONU, em Nova York, e agora
Eu acho que o filme está cada vez mais maduro para chegar ao grande público. E a mudança do título dele é justamente para provocar essa intenção de que um filme mudou de nome. Para quê? Para chamar a atenção desse público grande de professores e estudantes que estão à cata agora, estão precisando muito renovar as suas energias para enfrentar tudo isso que vem por aí. A COP daqui de Glasgow, ela é de uma importância imensa. E a frase que eu vou deixar é a seguinte: acredito no futuro estabelecimento de uma perfeita... Tom Nunes. Falo eu? Eu não estou escutando a Gabriela falar. Gabriela, não estamos ouvindo você. Liga seu microfone. Nada da Gabriela. Como é que foi lá no Hilton? Já passou o filme lá em Glasgow? Posso continuar falando? A Gabriela não vai falar agora, não? Então eu vou continuar eu. Está ouvindo bem? Espera aí que ela tá, no fundo está gravando, mas só que ela não está, ainda está com problema de som aí. Estão escutando agora? Então, Ok. Noilton, vamos lá. Então, eu vou continuar de onde eu tinha parado. Eu estava falando a frase que me norteia há muito tempo e que, nesse filme, a Diplomata, e também no próximo trabalho que eu estou fazendo, essa frase é que tem dado uma espécie de norte. E essa direção é vinda de uma frase do Euclides da Cunha, que já tem mais de 100 anos. Esta frase ela é perfeita para o momento. Ela deveria circular por toda a Conferência do Clima, ela deveria chegar aos ouvidos e às mentes, aos corações dessas pessoas todas que estão envolvidas agora com a situação planetária. A frase é a seguinte: acredito no futuro estabelecimento de uma perfeita solidariedade universal, envolvendo por inteiro a humanidade. Esta eu acho que é uma síntese perfeita do que nós precisamos fazer atualmente. Eu tenho acompanhado umas notícias sobre as mudanças sociais e políticas que estão acontecendo na China. A China vai enveredar por esse caminho da solidariedade. Eu acho que ela vai fazer uma mudança muito significativa, não só na China, e que vai repercutir para o mundo inteiro. Então, esse filme, A Diplomata, ele também leva essa ideia de que, se nós não nos prepararmos para o que vem vindo por aí, realmente, como diz a personagem no começo do filme, a Heloísa, ela diz no começo do filme que a humanidade está condenada a, no máximo, mais 2 séculos de sobrevivência aqui no planeta Terra. Isso é uma coisa muito rápida. Então, nós temos que realmente trabalhar juntos e, a partir da premissa da educação, a educação, a saúde, a cultura, as artes, para a transformação imediata das condições de vida no planeta. Por exemplo, a indústria bélica já é démodé. O que se fabrica dentro daquelas fábricas é completamente desatualizado para os novos momentos da humanidade. Aquelas armas todas, aquelas fábricas todas devem ser conduzidas agora para prestar serviços
à humanidade, em prol da paz. A paz é o fundamento necessário para as mudanças que a humanidade precisa ter forças para conseguir fazer. Então, a indústria bélica é transformada em indústria da paz. É um outro grande caminho que nós temos que percorrer. Eu não quero me alongar muito, porque eu acho que esse debate tem que ser mais... fala um, fala outro. A Nina tem várias situações interessantes que eu gostaria que ela falasse. Por exemplo, a filha dela, Flora, nasceu aqui na Escócia. A Escócia, para mim, é uma coisa assim, é uma pérola da humanidade. Então, eu acho que temos muito a trabalhar em prol dessa transformação do planeta Terra num planeta sem males, numa terra sem males. Então, Nina Liz, boa noite. É um prazer muito grande tê-la aqui nessa conversa ecológica. Bola para a Nina. Então, o que eu acho interessante assim, da Escócia é ver que a sociedade pode se organizar, né, e levar as questões a sério. Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns trabalhos, né, com espécies ameaçadas de extinção, e o mar escocês também, eles têm um apelo muito grande pela qualidade ambiental. São poucos carros na rua, o transporte público funciona muito bem, o sistema de saúde é público e gratuito para todos. Eles são muito organizados, né, como sociedade. Então, assim, não tem muito lixo na rua. A cidade de Edimburgo, super antiga, a cidade das bruxas, ela é considerada uma das cidades mais verdes do mundo. Eles plantam orgânico na capital, eles conseguem ter ciclovias em toda a cidade. As pessoas têm diversos parques e jardins para aproveitar. A escola é pública e gratuita para todos. Os museus são públicos e gratuitos para todos. A universidade ela é muito forte dentro da cidade. Eu tenho uma vida universitária exemplar, de muito apoio a gestante, apoio a crianças. Então, dentro da universidade tem creches. Então, assim, para mim, eu acho uma honra a estar sendo realizada na Escócia. Fiquei muito feliz de acompanhar essa abertura e ver que muitos países estão levando a sério esse novo paradigma mundial que estamos vivendo atualmente no antropoceno. Então, eu vou aproveitar que o Sérgio Ricardo entrou aqui, dizer para ele que ele é uma referência, e o trabalho muito bonito que ele faz na Baía de Guanabara Viva é muito importante, com muitos resultados práticos, tendo visto os golfinhos, né, que retornaram, né, para a Baía de Guanabara. Então, eu passo a palavra para o Sérgio. Manda brasa, Sérgio. Sérgio. Opa, estão conseguindo me ouvir, gente? Estamos. Muito bem. Olha, uma dificuldade, Noilton. Estou aqui na Ilha do Governador, né? E aí, quanto mais distante das áreas centrais, a exclusão digital é maior. Então, bom, eu primeiro quero saudar você, viu, Noilton, pela beleza desse filme. Mais um filme aí que você constrói, né? E passou assim um filme assim nos últimos 20 e poucos anos aí que eu te conheço e da sua trajetória, né? E saudar também o belíssimo trabalho meu querido amigo Rolo, Paulo Rodrigues, aí, um grande ator, né? Também Aline de Luna. Então, poxa, um filme muito bonito, e você conseguiu fazer uma síntese, né? De uma verdadeira crise civilizatória que nós estamos vivendo, né? São as guerras,
são essas ideologias políticas que pregam o ódio, a intolerância, né? E essa crise climática, né? Que é uma crise que nós sabemos que ela vem se avolumando aí de longa data. Meu querido amigo João Carlos Luiz sabe que, vez por outra, a gente conversa sobre isso, né? E, inclusive, lá no espaço da BI, lá na Asfo Rio, e eu sou de ancestralidade indígena, né? Eu sou potiguara. Então, há 2 dias me perguntaram numa live, num debate, né? Mas e aí? E tal? Eu falei, olha, gente, eu concordo plenamente com o Evo Morales. Evo Morales, que foi presidente da Bolívia, né? Por causa da ascensão da extrema-direita naquele país, teve que ficar fora da sua pátria durante o período, voltou agora, felizmente. O Evo Morales dizia o seguinte, olha, dizia e diz, né, que está aí superativo, né? Ou a humanidade derrota o capitalismo, ou o capitalismo vai eliminar a humanidade e devorar a natureza. Essa é a questão, né? A Nina Liz, que eu acompanho, Nila, vários amigos nossos aí, o Luiz Pelon, da Unirio, a Beth Oliveira, jornalista, que eu divulguei, manda um beijo para a Nina, os amigos aí te saudando. A Nina está trazendo um debate muito importante da questão da economia, da ecologia, né? Porque, na prática, e o Marcos também já sinalizou, ou nós mudamos radicalmente o sistema econômico, ou nós vamos estar enganando as pessoas, em especial os mais jovens. E nós não podemos, num filme tão bonito como esse, que traz uma reflexão do papel, da responsabilidade das gerações, iludir os jovens. Os jovens aí, liderados inicialmente por uma adolescente, a Greta, começaram a alertar, nós estamos vivendo uma emergência climática, não é crise climática, e o mundo que nós estamos deixando aí, né, para os meus filhos, ainda não tenho netos, né, e para as atuais e para as futuras gerações, é um mundo sem futuro, é a economia da morte, né? Então, isso é tão grave que o relatório que acabou de ser publicado, né, em julho para agosto, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, da ONU, que é um painel que tem vários pesquisadores, né, Noilton, aqui brasileiros, professores da UFRJ, professores da UERJ. Para a gente é um orgulho, eu tive a oportunidade de estudar nessas 2 universidades públicas, são referência. Eles mostram claramente, né, que não é crise, é emergência climática, a ponto da Amazônia deixar de ser considerado um sumidouro de carbono, um ambiente que absorvia os gases de estufa, para ser um emissor. E aí, às vezes, pergunto, o que isso tem a ver com a nossa vida? Está aí, nós estamos vivendo uma crise climática e energética na escala nacional. Nós vimos no ano passado, no meio da pandemia, uma segunda-feira à tarde, a capital paulista coberta de fumaça, fuligem, exatamente no momento em que houve aquela criminosa combinação, né, do Dia do Fogo, que foi combinado por ruralistas, por políticos, por grupo de WhatsApp. Meses depois, 30% do Pantanal queimado, né? Parece que as pandemias, as crises que estão batendo na nossa porta ainda não estão sendo vistas com atenção. Eu tenho uma discordância, viu, Noilton, dessa noção, desse conceito que o IPCC traz, e tem uma discordância humilde, porque ali tem vários professores aqui da UFRJ que foram meus professores nessa área de mudança climática, gestão das águas, porque eu acho que quando a gente enfatiza muito que é a ação humana e não coloca como a questão central o modelo de desenvolvimento, a meu ver, o relatório ele peca numa certa desinformação. Ele age numa certa desinformação. Eu acho que nós temos que deixar claro as coisas. Por quê? Porque sempre que vem a crise hídrica,
vêm os problemas ambientais, os governos, eles costumam e usam os grandes meios de comunicação para isso, né? Para dizer, olha, a culpa é do cidadão. Então, reduz o teu banho que vai acabar a crise hídrica. E não é isso. 70% da água do país é consumida pelo agronegócio. E esse modelo envenena a terra, é a concentração de terra, são os assassinatos. O agronegócio não está sozinho. Ele, além da indústria do veneno, ele tem um DNA de desigualdade, né? A destruição dos biomas, a contaminação das pessoas, enfim. Então, a meu ver, eu acho que a gente precisa trazer e para o nosso campo, porque nós estamos vivendo hoje, a partir de 2018, essa ascensão da extrema-direita e uma aceleração da destruição ambiental, mas nós temos que deixar claro que essa destruição ambiental ela vem do período colonial, né? Vem do período colonial, em que os indígenas foram escravizados, né? Os africanos que foram trazidos para cá sob tortura, sob uma série de violências, foram escravizados, e grande parte dos problemas ambientais que o Brasil vive hoje tem esta origem. Um exemplo disso é a crise hídrica. Uma das imagens do filme mostra, eu acho que a própria Nina, mostrando o mapa da Mata Atlântica, e nós sabemos, a Mata Atlântica ia lá da minha terra, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Foi o primeiro bioma que foi detonado, foi destruído, foi devastado, foi quase extinto. E aí, como é que o Rio de Janeiro e São Paulo, que depende do Rio Paraíba do Sul, vai querer ter água para o seu abastecimento público? Então, eu acho que a gente precisa, como nesse momento de ascensão da extrema-direita, que nós temos que estar unidos para derrubar e superar e colocar o Brasil no debate, de novo, das políticas sociais, das políticas ambientais, da política climática, da política da participação popular, né? Esse é um grande desafio que nós todos temos que estar unidos para isso. Nós também temos que avaliar por que nos governos progressistas que nós tivemos também ciclos econômicos altamente predatórios. Eu vou dar um exemplo. A usina de Belo Monte. Ontem eu recebi uma imagem aqui, Gabriela, impressionante. A Volta Grande, seca. A usina construída era 14 bilhões, foi mais de 40, seca. E por que eu falo de Belo Monte, gente? Falo porque lá 50 mil indígenas, agricultores foram removidos. E falo também por uma questão afetiva. Talvez o Noelton não saiba. Eu morei em Altamira, do Pará. Eu fui assentado da reforma agrária. O João já ouviu essa história algumas vezes. Eu tenho 4 irmãos paraenses. Dos meus 8 irmãos, 4 são paraenses. Então, eu tomei banho na Volta Grande. Ali era a área de lazer das pessoas. Então, essas questões nós temos que debater, porque não toda a esquerda latino-americana ela é desenvolvimentista, ou neodesenvolvimentista, ou neocolonialista, como se queira. Tem várias formas de adjetivar isso. Portanto, eu acho também que eu quero agradecer aqui ao grupo, ao núcleo, ao GT Educação Paulo Freire, Educação Freire, Educa Freire, ao núcleo Apolônio de Carvalho por esse debate, mas eu acho que nós precisamos dialogar entre nós para que a gente não repita os erros que aconteceram. Por exemplo, nós ficamos 20 anos nos governos do Fernando Henrique Cardoso, do FHC, lutando contra os transgênicos. Eu fui da Secretaria Nacional de Meio Ambiente do PT, eu fui uma das 16 pessoas do Brasil que fez o programa do presidente Lula. No primeiro semestre do governo que eu ajudei a eleger, liberaram os transgênicos. Os transgênicos é uma furada do ponto de vista econômico. Então, nós precisamos refletir, a meu ver, a origem dessa mentalidade produtivista que infelizmente, está presente, inclusive, no nosso campo, tem a ver que o Brasil não se reconhece na sua ancestralidade indígena e nem africana ou afro-brasileira. Essa é uma questão mal resolvida, a meu ver, da sociedade brasileira, e eu acho que cabe ao nosso campo, por ser o campo da defesa da vida, da democracia, o campo que eu espero
seja o campo que defenda os direitos da natureza, né, para que a gente possa superar essas relações utilitaristas com a natureza. Eu acho que nós temos que marchar para novos momentos históricos do país, seja no governo, seja na sociedade, com outras agendas, e não essa agenda velha, achar que é o agronegócio que vai impulsionar, gerar emprego. Não é, gente. Depois da mecanização, agora da robotização, o agronegócio não precisa mais do boia fria, não precisa mais do trabalhador rural. Um celular ou uma máquina colhedeira faz o trabalho de 100 trabalhadores. Então, nós temos que também, no nosso campo, abandonar determinadas ilusões. O Brasil chega à COP desmoralizado. O presidente da República, esse genocida, não teve a coragem de ir lá, porque ele ia enfrentar não só a Greta, mas os movimentos sociais brasileiros e internacionais. Ele ia ouvir de outros representantes de outras nações muitas críticas, e ele se acovardou. Bolsonaro se acovardou. E lança agora, hoje, uma fala que é uma verdadeira vergonha, uma mentira, né? Porque tudo que ele fez foi destruir o que foi construído nas últimas décadas. E o Brasil tinha, sim, um papel protagonista, se comprometeu em 2015 com uma meta ousada de reduzir 30% a 36% das emissões. E nós temos que deixar claro, para reduzir as emissões, nós temos que fazer alguns deveres de casa. Primeiro, respeitar, preservar os nossos biomas, não continuar queimando a Amazônia, desmatando o Cerrado, a Caatinga. 2, nós temos que ter uma mudança no padrão de energia, gente, na matriz energética. 80% da matriz energética brasileira ela é hidráulica, ela é limpa. Limpa, entre aspas. Tem 600 mil pessoas que foram removidas, que é o movimento desatingido por barragem, por causa das grandes hidrelétricas. Outra coisa, Noilton, em tempos de crise climática, como é que o Brasil vai se resolver se a crise climática tende a se aprofundar cada vez mais com essa matriz energética? Nós temos que acelerar a transição energética. Por quê? Porque nós não teremos água nos reservatórios, gente. Essa crise não é agora. As projeções todas aí para os próximos anos apontam isso. Então, significa o quê? Investir mais na eólica offshore, que é a nova fronteira que a COP está estudando, no alto mar, as energias renováveis, a geração de energia. Ou seja, o Brasil tem N formas de gerar energia. E o terceiro, eu vi um pouco... Sérgio, como dizia a Dilma, né? Que o pessoal acabou até fazendo uma chacota absurda com essa mulher fantástica, a mulher dos ventos, né? Quer dizer, a Dilma falou, né, da energia, de outras formas de energia, não só... Ela falou do hidrogênio. Ela falou do hidrogênio. Depois, Gabriela, se você quiser me dar um oi no zap, hoje eu recebi uma matéria, um estudo, falando do potencial do hidrogênio. Quer dizer, a presidente Dilma ela sofreu muitos preconceitos por ser mulher, pela sua história de luta, né? E por querer quebrar com esse pensamento completamente predador, né? Ela começou a levantar no governo dela, acho que outros governos também, de certa forma, fizeram, né? Cada um pouco, mas ela foi, inclusive hoje em dia, a direita extrema, quando se refere a ela, fala mulher dos ventos, né? Quer dizer, que ventos são esses? Novos ventos ou os ventos que iam mudar a história, né? Não é à toa que derrubaram ela de uma forma tão significativa, tão rápida, com tanto acordo. Quer dizer, eu acho que tem essa questão que você falou da mulher. O que veio, né, foi um vendaval de atraso, de intolerância, que é o que nós estamos vivendo hoje. Mas nós temos que buscar esses novos horizontes. Só para fechar, gente, o raciocínio, eu vi a Liz, eu perdi um pouco aqui, a Liz falando, uma grande contribuição que nós podemos dar é na questão urbana, na ecologia urbana. Sabe o quê? Avançar, por exemplo, na conversão do transporte para um transporte limpo. Nós temos aqui a Baía de Guanabara, que pode nos oferecer deslocamento para São Gonçalo, para a Ilha do Fundão, para Magé. Os planos são dos anos 80, ainda do primeiro governo Brizola, nunca saíram do papel. O Rio de Janeiro, Noilton, tem um prejuízo por causa dos engarrafamentos por ano
de 29 bilhões por ano na região metropolitana, por causa dos engarrafamentos, engarrafamento e poluição. Ou seja, o Brasil tem tudo, sim, para caminhar para uma outra economia, para essa bioeconomia, para a economia da ecologia, para a economia do mar. Mas, para isso, nós temos que romper com esse passado de não cidadania, de não nação. E, a meu ver, Gabriela, uma questão central, que, inclusive, a esquerda precisa aprofundar, é que nós precisamos nos reconhecer como um povo de muitas ancestralidades. E essas ancestralidades indígena e africana têm na natureza o sagrado. A natureza não é para predação, não é para o lucro de poucos. A natureza é a vida, é o sagrado, e eu acho que a partir desse momento que a esquerda brasileira também se reconhecer, como grande parte da esquerda latino-americana já se reconhece, inclusive o Equador, Bolívia, avançaram para uma constituição dos direitos da natureza, reconhecendo a natureza como sujeito de direito, como sujeito político. Um rio tem vida, a floresta tem vida. Eu acho que nós temos, sim, como dar um grande exemplo e varrer de vez os fascistas, né, aqui da arena política brasileira. Eu queria até, Sérgio, poxa, é incrível, né? Também estou aqui aplaudindo toda a tua fala, né? A tua experiência, quanta coisa que você não trouxe aqui para a gente, somando, né? E queria aproveitar assim, para ler um trechinho aqui de um livro do Freire, que, enquanto você falava, Sérgio, eu fiquei pensando assim, para além de todo esse compromisso, né, da ciência, dos conhecimentos, dos ambientalistas, né, dos cineastas, da cultura, de tudo que a gente pode estar falando, fazendo, né? Mas também a gente pensar, quer dizer, tanto vir, eu vou brincar um pouco com esse movimento, tá? Tanto vir de cima para baixo, quer dizer, do conhecimento, dos saberes, da tecnologia, da ciência, né, de tudo mais, quanto esses saberes vêm de baixo para cima, como diz você, dos povos ancestrais e tal, mas ouvindo e trocando. E é isso que Paulo Freire, por isso que a gente está tanto chamando atenção, e o PT, de certa forma, enganchou nessa questão do Paulo Freire como uma metodologia que vai vir forte entrando o governo Lula, né, que é da gente poder fazer educação com esse povo, fazendo esse debate que a gente está aqui com o povo, com a sociedade. A sociedade tem que debater com a gente, tem que estar falando também do que ela pensa, de como é que não é, né? Como é que a gente vai transcender, quer dizer, para além das telas de Zoom, para além das universidades, para além dos muros acadêmicos, para além das teses de mestrado, doutorado, como é que isso vai chegar num outro lugar? Senão a gente vai continuar na urna, na hora de colocar na urna, continuar perdendo para o agronegócio, para todo esse outro, para essa outra estrutura que está hoje chegando muito rápido neles, né? E aí tem um trecho desse livro aqui do Freire, que eu gosto muito, Educação como Prática de Liberdade, que ele coloca assim, vê se não é um pouco simples aí, né? Este clima de esperança que nasce no momento exato em que a sociedade inicia a volta sobre a si mesmo, a descobrir-se imaculada, com um sem número de tarefas a cumprir, se desfaz em grande parte sobre o impacto da sectarização que inicia quando, rachada, a sociedade fechada, se instala o fenômeno que Manterheim chama de democratização fundamental. Então, ou a gente se democratiza no fundamento da base da nossa sociedade, ou, infelizmente, a gente vai estar discutindo, e como diz a Greta, que você lembrou bem, blá, 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 né? E a gente sabe que não é blá, blá, blá. A gente sabe que todo esse conhecimento que você falou aqui, Sérgio, que a Nina trouxe, ela tem muito mais a falar, que Noilton traz no cinema dele, que João traz no ativismo dele, que eu trago na educação. Para além disso, tem que vir a sociedade, né? A sociedade ela tem que se sentir rachada, incomodada, chamada para participar desse debate. E aí, Noilton, toda hora eu fico pensando, tinha que ter tela nas praças, passar esse filme, A Diplomata na Praça, aqui, de começar aqui em Botafogo, passa, bota umas cadeirinhas ali, começa assim, começa com 3, com 4, com 5, com 10,
porque é assim, eu não vejo um fenômeno mágico, eu vejo um fenômeno bastante labutoso, né? E a educação aí volta a ser, de novo, um princípio base para se juntar a todos os conhecimentos que a ciência traz, a ciência maior, né? Que os nossos doutores, que os nossos mestres, que não são poucos, o Brasil tem muita gente importante nessa área, mas aí a gente precisa, né? De que maneira essa ancestralidade vai brotar do chão como uma flor, como uma planta, como um maracatu, né? E vai ser atômico nas nossas vidas, gente, porque senão chega lá na urna, acabou, né? Tudo isso que a gente vem, tudo bem, a gente continua, né, no ativismo, né? Eu como educadora, nossa, a gente o tempo todo, eu e milhões de outros educadores que temos essa consciência, a gente está sempre colocando isso para os nossos alunos em qualquer idade, mas a verdade é que o outro lado tem uma força e um capital junto que é impressionante, chega muito mais rápido, como chegou, através de vários mecanismos, né, que a gente sabe, né, através de algumas igrejas, de algumas, não digo nem igreja, alguns grupos, né, econômicos, religiosos, né, que capturaram a nossa sociedade brasileira numa fala mágica, num magicismo, uma coisa mágica, um fenômeno que não existe. O que existe... Olha, eu morei uns anos ao lado de uma plantação de inhame. Quando eu vi que o pequeno agricultor plantava aquele inhame e um ano depois ele ia lá tirar o inhame, eu passei a entender muita coisa, porque eu vi a hora que choveu, que inundou a horta dele, eu vi a hora que ele foi com agrotóxico pesado, que eu discuti com ele. Falei, para que você está usando essa máscara, essa luva, tudo isso? Ah, por causa do agrotóxico, por causa do tóxico. Eu falei, então diminui isso aí. Vai conversar com carinha, com o cientista da UF que está ali, ele vai te ensinar um outro mecanismo para evitar de levar o teu inhame embora, né? Mas ele me falou, dona, eu tenho um ano para colher esse inhame. E na hora de colher, não era ele que colhia, era um caminhão que vinha e ele ficava com um percentual mínimo daquela plantação fantástica de inhame. Então, assim, é impressionante como é que muita coisa para mudar, né? E eu acho que a filosofia, a metodologia, melhor dizendo, a prática de Paulo Freire nos ensina isso. Ou a gente vai chegar nos cantos de novo, como no Newton foi lá na Amazônia, a Nina foi lá também, né? A gente vai nos nossos cantos e trazer os cantos para perto da gente, ou vai ser muito difícil mesmo, até nessa próxima eleição, né? A gente conseguir mudar isso. E, Sérgio, aqui o Rio de Janeiro podia ser a cidade start, né, dessa mudança, né? A gente tem tudo para ser, porque é uma das cidade grande, né? Com um valor ambiental fantástico. Então, eu fico o tempo todo pensando nisso, né? Assim como a inclusão também é uma capital que tem tudo para dar um start nessa área e dizer para o resto do Brasil, olha, a gente faz melhor do que vocês aí, vamos embora, sabe? É essa cidade mesmo, sabe? Ah, uma cidade que não presta para nada, como assim? Como assim, né? Então, eu acho que eu concordo com você plenamente. O próximo governo tem que ouvir você, Sérgio. Tem que ouvir vocês, Nina, né? Todo esse pessoal do meio ambiente, porque é uma cidade que tem tudo para dar o passo inicial, né, aqui no Brasil, junto com outras cidades que estão fazendo também, que estão com governos com outra visão, com uma visão democrática, com uma visão humanística da sociedade, né? E a gente poder ir aí transformando. Gente, 2 minutinhos para fechar, e eu não sei se a gente vai para o terceiro bloco ou se a gente finaliza com essa minha fala. João, acho que podia fechar, né? E a gente vai fazer, então, uma gravação única desse encontro aqui, e vão ter outros, porque eu não vou perder de vista Sérgio, Nina, vocês dois vão entrar em outras discussões, Noilton também com esse filme, acho que tem que chamar outras contribuições. Hoje com a gente vai vir também a Sandra Benites, que é uma indígena guarani, que luta pela cultura indígena, né? Ela está até lá no MASP, em São Paulo, coordenando a cultura indígena. Eu sou assim, colega dela e ela está muito disposta a estar com a gente também num próximo debate. Então, chamar esses povos ancestrais para participar também. O pessoal também do movimento negro, né? Quer dizer, vim associar
a esse debate. Eu acho que o filme do Noilton, para mim, não sai de cartaz ainda, né? Ele está aí em super cartaz para a gente estar retornando uma segunda rodada, um outro encontro. João, termina aí fechando. O que você pode dizer para a gente? O que a gente sabe muito bem das nossas posições, desde os anos 80, a gente virou um naturopata voltado para todas as questões de saúde, educação, movimentos políticos e a própria ecologia mesmo, que na época ainda era uma coisa assim incipiente, ainda tinha poucas pessoas, e esse movimento cresceu bastante, tem muita gente envolvida e tem muita gente fazendo trabalhos sérios e trabalhos produtivos assim em termos da economia, né? Nós desenvolvemos assim 4 conferências nacionais de cultura e aprendemos com o que se chama de cultura da economia